Bom, boa tarde a todos. Estamos agora na última das mesas desse nono Fórum de Economia Aplicada, né, fazendo o encerramento dele. E a gente vai ter agora uma mesa muito importante em que discutiremos a recuperação econômica na Bahia e que vai ter aí a presença de dois ilustres amigos, um ex-professor meu e o nosso querido secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, né? Os dois Pinheiros, né? Dois Pinheiros numa mesa só, que bacana, né? O Antônio Henrique Pinheiro da Silveira e o Walter Pinheiro, tá? Então, vocês já conhecem aí a dinâmica da apresentação, ela envolve 25 minutos de fala para cada um dos palestrantes e depois a gente tem as rodadas de perguntas que vão ser feitas no chat. Então, por favor, manifestem as suas perguntas, que eu vou estar aqui anotando elas para, ao final, fazer passar para os nossos palestrantes queridos. Tá? É muito importante que vocês não esqueçam de fazer a avaliação do evento no site, para que vocês possam receber o certificado de vocês. Então, aqui num combinado aqui, nós vamos começar essa fala, tá? Essa mesa, então, com o nosso querido Antônio Henrique Pinheiro Silveira. Rapidamente, o Tony é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é ex-ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos, diretor executivo do Banco Mundial e atualmente é vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Tony, com você. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. É prazer estar participando desse nono Fórum de Economia Aplicada. Gostaria de agradecer muito ao convite que foi transmitido pelo Grupo de Economia Aplicada da Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA e pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da CEPLAN, Governo do Estado da Bahia. Aproveitar o momento para também cumprimentar o secretário Walter Pinheiro. Tá? E, bem, eu vou fazer uma apresentação mais geral, abordando estratégias de infraestrutura para a retomada econômica pós-pandemia, falando pouco sobre a Bahia, não porque eu não adore a Bahia, tá? Escolhi a Bahia para viver enquanto estava no Brasil, mas porque também estou um pouco mais afastado faz um tempo e, da mesma forma, eu acho interessante trazer uma perspectiva mais internacionalizada e aí o secretário, por suposto, vai ter muito a adicionar de uma ótica mais local. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. A apresentação é muito rápida, são poucos slides, eu vou falar muito, tá? Mas a partir de uma quantidade de slides limitada. Deixa eu só apanhando um pouquinho aqui. Aí agora está com a modo tela inteira. O título aqui é Infraestrutura e Recuperação Pós-Pandemia. O pós-pandemia até talvez um abuso de linguagem, porque a gente continua em plena pandemia e o esforço de recuperação não vai esperar isso passar. Tá? São estratégias de recuperação que vão ter que conviver aí, inclusive com a situação onde ainda não tem vacina, mas já tem pelo menos um pouco mais de clareza sobre qual é a dinâmica da doença e qual é a dinâmica da infecção. Passando adiante. Já podem ver o próximo slide. Eu estou organizando vamos dizer, os impactos e reações em 3 etapas, 3 estágios, seja lá como vocês quiserem chamar. Tá? E a primeira etapa corresponde ao shutdown, tudo que se passou com a descoberta de que estávamos efetivamente enfrentando uma pandemia mundial e como se reagiu imediatamente a essa pandemia, tá? Que foi basicamente uma estratégia de quase todos os governos, tá? E talvez de uma forma muito pouco articulada entre governos, não só, estou só falando dentro do país, mas internacionalmente, tá? Onde o impacto sobre a infraestrutura foi quase que uma paralisação, tá? A parte de algumas honrosas exceções. Por quê? Porque você teve o desafio imediato de prover alguma estrutura de saúde, tá? Para atender a uma doença quase desconhecida. Isso provocou remanejamentos orçamentários para a emergência e muitos dos contratos de serviços públicos, até por causa do impacto que gerou sobre desemprego e sobre as populações em geral, os contratos de concessão, PPPs eventualmente vigentes, tiveram
ou adiamentos de cronogramas, ou suspensão de cobranças, um bando de estratégias que foi para tentar amortecer o impacto imediato sobre a população, tá? Tentando também, aí, com montanhas de gasto público, a gente vai ver depois, combater, do ponto de vista do serviço de saúde, o desafio da pandemia. Bom, essa foi a reação imediata, bastante descoordenada, tá? Nacional, regional, internacionalmente, mas que depois começa, tá, a dar lugar a uma segunda etapa que, reconhecendo o devastador impacto econômico que essa pandemia teve em termos de gerar, talvez, a pior recessão sincronizada, tá, da história do capitalismo moderno, como estabelecer estratégias aí para iniciar uma retomada. Do ponto de vista de infraestrutura, a gente vai falar um pouquinho que essa reação ela tem que ser uma reação coordenada de uma forma simples. Tá? Optar por ações simples e precisas, intensivas em mão de obra, que é para ajudar, e eu vou comentar isso aí na sequência também, a transitar de uma situação de uma escala inédita, tá, de transferências de renda para uma recuperação de emprego e de renda da população. Claro, no âmbito de políticas anticíclicas. A terceira etapa, que talvez seja a mais incerta, eu vou chamar a etapa da nova normalidade, onde a gente tem uma série de questões, dúvidas sobre o cenário e vai estar lidando aí com desafios estruturais, tá, do ponto de vista fiscal muito pesados. Isso é uma realidade para toda a região da América Latina que a CAF cobre, mas é muito mais do que isso, todo mundo está escutando nos diversos noticiários. Tá? E aí tá, a estratégia de investimento, seja pelo lado dos investimentos públicos, seja pelo lado, tá, da promoção privada dos investimentos em infraestrutura, pode vir até uma série de condicionantes. Tem algumas coisas que a gente já tem alguma clareza e outras coisas que, na verdade, são os desafios que geram uma tremenda incerteza que eu vou procurar abordar. Bom, etapa 1, reações à pandemia. O que os governos fizeram foi, em geral, tá, fortalecer o sistema de saúde e montar sistemas de transferência a famílias e empresas para garantir, vamos dizer assim, o mínimo necessário para atravessar um período relativamente incerto. Os montantes foram muito importantes, vocês podem ver no gráfico aí à direita da tela, tá? Montantes em termos de esforço fiscal, proporção do PIB, aí com dados computados até 31 de agosto, Peru 12,3%, Brasil 11,5%, média do OCDE perto dos 10%. Tá? E a gente vê que os países onde o montante é relativamente pequeno são países que já vêm numa crise bastante forte, tá? Que são particularmente Equador e Venezuela, crises de diferentes naturezas, mas já vinham na situação econômica complicada. E aqui o que eu vou colocar de exceção é o Uruguai, tá? Que tem o esforço é relativamente pequeno em termos do PIB uruguai, mas o Uruguai está completamente diferente de toda a América Latina em termos do comportamento da pandemia. Tá? No Uruguai se fala de contágio às dezenas por dia, tá? Mortos com menos do que dezenas ao dia, e de verdade não parece ser parte da América Latina, porque todos os outros países estão em situação muito pior. Então, o que aconteceu? Primeiro, atenção às famílias, às empresas. Tá? Como? Para tentar mantê-las fora dos setores definidos como essenciais, mantê-las em modo de hibernação, tá? Porque a gente teve uma severa restrição ao deslocamento de pessoas à parte dos sistemas considerados essenciais para manutenção do funcionamento socioeconômico. Tá? Nesse sentido, os governos tiveram que mobilizar recursos para garantir, de alguma forma, que essas empresas simplesmente não falissem. Tá? Isso passou por
suspensão temporária de dilatação de prazo de recolhimento de impostos, flexibilização de contratos, especialmente contratos de trabalho, subsídios diretos, em determinados casos, tá? E garantias a empréstimos bancários, tá? Dependendo aí do arranjo institucional possível, nos casos onde o sistema bancário regional tem mais capacidade de enfrentar uma situação como essa. Tá? Outro, por exemplo, tá? O Brasil tem um sistema bancário avançado, tem uma bancarização alta, tá? Que poderia caminhar nesse sentido. Outros países, como a Argentina, a bancarização é muito baixa, tá? E uma estratégia como essa não tinha muita capacidade de impactar. Também atenção às famílias, basicamente com programas amplos de transferência de renda a populações vulneráveis, mas não somente. Então, você teve um fortalecimento aí de sistema de seguro-desemprego, você teve uma tentativa de alcançar trabalhadores que estavam na formalidade e tentativa de chegar na informalidade. Nem todos os países da região estavam preparados, como o Brasil, com um cadastro, que o nosso cadastro Bolsa Família, que permitiu, de saída, uma visão ampla, ainda que o país não tenha conseguido fazer a ajuda chegar a todos, mas já tinha um conhecimento e uma preparação que ajudava a chegar a uma grande maioria. Tá? E as fontes de financiamento desses esforços foram desvio de recursos nos orçamentos, o caso do Brasil, que foi o chamado orçamento da pandemia, que o Congresso mobilizou muito rapidamente, que permitiu simplesmente tirar dinheiro de um lugar, passar para outro, sem que as autoridades estivessem necessariamente amarradas pela lei de responsabilidade fiscal e pelas consequências do não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa suspensão das regras fiscais teve um papel muito importante, em processos que também se teve um escalamento das dívidas locais e internacionais e um amplo pacote de recursos multilaterais para, basicamente, todos os países. O Brasil, por exemplo, o governo federal brasileiro não tomava recursos emprestados para suporte orçamentário nos organismos multilaterais desde 2010, 2011. Esse ano tomou do BID, tomou da CAF, no sentido, isso um recurso para apoio orçamentário, não é recurso para financiar um projeto de investimento específico. Então, esse é um fato muito significativo, e se repetiu em todos os países da região. A gente teve demanda, inclusive de países que normalmente não captavam muito, como Peru, como Colômbia, por sua situação de grau de investimento e seu acesso a mercados. Então, essa foi a realidade do primeiro momento. Para tudo, temos que investir o máximo possível em saúde, temos que manter o sangue fluindo, no sentido monetário, para famílias e empresas, de forma a não ter simplesmente uma ruptura completa do tecido econômico. Já nas estratégias de reativação, o que a gente tem aí, esse gráfico foi gerado pela área econômica da CAF e tem diferentes cenários aí a partir dos meses que estão se percebendo para a trajetória de crescimento do PIB da América Latina. Peço perdão aqui por não ter traduzido o título do gráfico do espanhol para o português, mas não é muito difícil de entender. Então, bom, como todos os departamentos econômicos dos bancos multilaterais e dos bancos em geral, o pessoal está apostando aí em alguma recuperação com shape de V, mas sem arriscar muito dizer o que vai para além de 2021. Então, assim, no início do ano a gente estava pensando, o PIB de 2020 vai ser positivo com tendência alta. Em março, a gente já projetava um impacto que o PIB regional ia chegar a um decréscimo de 2%, percebendo já as primeiras ondas de impacto da pandemia. Em junho, isso já passou para uma faixa de menos 6%, e no mês passado a gente estava apontando aí para esse menos 8,7% de média de impacto no PIB para a região latino-americana. Isso, claro, é um impacto inédito, é um impacto que vai nos jogar em termos
de progresso social para trás. Tá? A gente vai retroagir em termos de renda per capita, a gente deve retroagir em termos de DH, a gente deve retroagir em termos de equidade. Isso é extremamente grave. Tá? Nessa situação, a pergunta clara é como vamos promover uma recuperação? Sei lá, em V? Ok. Mas como vamos retomar isso aí de uma forma que não seja simplesmente um efeito estatístico? Tá? Efeito estatístico, os seguintes termos, né? Já que vai tão para baixo, tá? Qualquer pequeno crescimento depois vai ter, em termos percentuais, um impacto alto por causa da base de referência. Mas vamos lá. A gente vai ter que admitir que a convergência fiscal vai ser gradual. Tá? Não é realista, tá, que simplesmente se estanquem os processos de transferência para as famílias, especialmente as menos favorecidas, tá? E não é possível, tá, pensar que se pode seguir sem fazer algum tipo de apoio às empresas, particularmente a microempresas. Por outro lado, tem que se pensar numa estratégia de reativação da atividade. E quando a gente olha para a área de infraestrutura, uma coisa que está relativamente clara internacionalmente, eu participei tem um mês e pouco de uma discussão na OCDE sobre isso, é que nesse primeiro momento não tem uma expectativa de que na infraestrutura o setor privado vai ter capacidade de liderar. Tá? Por quê? Porque o setor privado também foi muito castigado, tá? Porque tem hoje uma aversão ao risco bastante alta, mundo afora, tá? E tem uma série de incertezas em termos, por exemplo, dos contratos de concessões e de PPPs que estão em curso. Tá? Qual foi o impacto da pandemia sobre o equilíbrio econômico e financeiro desses contratos e como se vai resolver isso? Vou falar, tá, a seguir, porque esse é um dos temas que eu reputo mais importantes para a situação brasileira. Tá? Então, uma estratégia de recuperação, tá, hoje, olhando para a infraestrutura, tem que tentar mirar para aqueles segmentos que não exijam estudos por tempo grande, tá? Que não exijam licenças complicadas, que não tenham implicações socioambientais muito pronunciadas, ou seja, que a gente não tenha que começar do zero, tá? E que a gente consiga mobilizar emprego de baixa qualificação de forma relativamente rápida. Então, um dos caminhos, certamente, e que já está sendo adotado por alguns países, é olhar para ações tipo manutenção rodoviária. Ações bem simples, tá, que não exigem projetos muito aprofundados, que podem ser feitos, tá, a partir de um levantamento visual relativamente simplificado e mobilizar principalmente força de trabalho de baixa qualificação, tá, a um custo relativamente baixo. As fontes de financiamento disso vão continuar a ser, tá, em boa medida, alguns organismos internacionais, tá, como os bancos de desenvolvimento multilaterais, tá, e mobilização de recursos internos por meio de orçamentos realistas, mirando uma situação de continuada retração econômica. Tá? Então, essa estratégia é mais ou menos uma estratégia que, assim, vamos começar do simples com o simples, vamos tentar fazer circular recurso, tentar aumentar o emprego, tá? Com isso tentando recompor a demanda para e passo e desenvolvendo projetos mais ambiciosos e que tenham um efeito mais permanente. Então, o curto prazo, a etapa 2, é como tirar a economia de uma situação que, tecnicamente, a gente pode chamar de esterese, tá? Onde a economia está amarrada num equilíbrio ruim, tá? Para ser relativamente simples. O longo prazo, a terceira etapa, é onde a gente tem algumas coisas claras e um monte de perguntas. Tá? Para começar, o que é esse novo normal? Já existe um debate se é novo normal, velho normal, etc. Mas a gente pode
fazer uma lista das coisas que a gente já sabe. Primeira coisa que a gente já sabe é que a digitalização se acelerou brutalmente. Já vinha sendo chamada, né, classificada como tecnologia disruptiva, pelos seus impactos em todos os elos das cadeias produtivas, e particularmente nas relações de trabalho. Isso acelerou muito. Haja vista agora, a gente está fazendo um webinar, coisa que antes ia ser encarada como uma situação assim, exceção e não a regra, agora virou ao contrário, e a gente teve uma profusão de plataformas para fazer o que a gente está fazendo exatamente agora. Mas isso vai trazer impactos fenomenais sobre o mercado de trabalho, sobre os processos educativos, sobre saúde, sobre decisões de localização de empresa, sobre uma série de coisas. Então, aí a gente tem um conjunto grande de problemas que eu gostaria de colocar, pelo menos, em dois planos. Se a gente não tiver acompanhando de perto o ritmo de evolução desse processo de digitalização, estamos mortos. Porque isso vai ser um eixo essencial quando se discute competitividade, quando se discute qualidade, quando se discute eficiência. Por outro lado, os sistemas educacionais têm que estar preparados para não só usar, mas como formar a gente nesse caminho. E, eventualmente, a gente pode ter até transformações de cidade. Coisas que hoje são localizadas como um certo banco que desistiu de fazer sua sede em São Paulo para mandar a sua sede para o interior de São Paulo e deixar 80% da sua força de trabalho conectada digitalmente, isso pode ir ampliando com o tempo, deve ir ampliando com o tempo, especialmente se a inteligência artificial evoluir ao ponto de fazer substituições importantes em relação a empregos qualificados, que já vem acontecendo, principalmente no mercado financeiro. Isso, de um lado, vai ter um impacto sobre o cotidiano das pessoas, de outro lado, vai ter um impacto sobre o que as pessoas farão para ganhar suas vidas. Mas é uma tendência que a gente já pode dizer com certeza que vem por aí. Outra coisa que é uma realidade que a gente vai ter que se defrontar. Parte expressiva dos contratos de concessão e PPP, que viraram quase que uma norma para a instalação de equipamentos de infraestrutura, seja no Brasil, seja em outros países da região, ainda que o investimento público seja muito importante, vão ter que passar por processo de reequilíbrio econômico-financeiro, e há uma tremenda incerteza hoje em relação a isso, porque o exercício de equilíbrio econômico-financeiro é relativamente simples quando você tem um acontecimento meio aleatório, que tira você temporariamente de uma trajetória, de uma projeção de demanda, de uma coisa assim, ou de uma projeção de custos, e depois isso se corrige. Parte do que a gente não sabe do novo normal é se a pandemia foi um desvio temporário ou se a gente vai ter agora uma nova trajetória. Isso traz uma pergunta muito importante, especialmente porque alguns desses contratos vão ter que passar por reestruturação. E reestruturação é sempre uma coisa muito complicada, porque altera não só o fluxo de investimentos num determinado momento, mas pode alterar até o objeto que foi licitado. Eu uso de ilustração aqui o aeroporto aqui da cidade de Panamá, aeroporto Tocumen. A pandemia pegou o aeroporto Tocumen no momento que eles estavam prestes a inaugurar um novo enorme terminal de passageiros, porque o Panamá é um hub regional importantíssimo. É o principal hub das Américas. Que vai acontecer com a aviação comercial nos próximos 5 anos? Uma excelente pergunta. Vai ter uma reestruturação da indústria, como vai ser o turismo, etc. Um montão de perguntas aí. E tem aqui um terminal maravilhoso, construído pela Odebrecht, inclusive, que não se sabe qual vai ser o futuro, se esse hub vai continuar a existir. No caso, é uma empresa estatal. Ela pode lidar com isso no âmbito de governo. Mas se fosse uma concessão, na verdade, a gente ia ter um problemaço para lidar e possivelmente ia ter que fazer uma reestruturação desse contrato. No momento que o apetite dos investidores
privados nacionais e internacionais está muito afetado pelo risco. Tá? Já se escuta falar que os contratos de agora em diante vão ter que incluir cláusulas de pandemia. Tá? Mas, pelo jeito, não é só isso. Tá? Pelo jeito, a exigência crescente de garantias por parte de investidores privados vai ser uma norma nos próximos 2 ou 3 anos, porque está todo mundo preferindo renda fixa, inclusive com rendimento negativo, do que correr riscos, inclusive porque os efeitos da pandemia não se limitaram à questão sanitária e saúde. Tem efeitos políticos, inclusive, tá, muito importantes. E uma outra coisa que a gente já sabe é o seguinte: quem não tem uma carteira de projetos organizada vai ter um atraso, tá, nos planos de recuperação bastante significativo. Por quê? Vai poder fazer a primeira parte, eventualmente, tá, que eu ilustrei, com o programa de manutenção rodoviária, mas aí, para ter uma estratégia de infraestrutura com projetos de maior impacto, vai ter que se defrontar com um processo de estudos, licenças, etc., que não vejo condições sociopolíticas de simplesmente serem canceladas em prol de uma aceleração. Tá. Bom, isso que já sabemos, que já tem um pouco de incerteza. Quando a gente vai para incertezas, aí as coisas se amplificam. Uma delas, tá, que eu estou batendo na tecla o tempo todo, tem chamado de maturidade institucional para lidar com os processos de reequilíbrio e estruturação de contratos. Tá? Quando falo isso, tá, é porque vai além da questão de segurança jurídica. Segurança jurídica é importante, é um item que está faltando na região. Tá? E assim, o que a gente vê passar no Brasil, a gente vê também passar no Peru, tá? A gente vê alguma coisa na Colômbia, aqui no Panamá tem passado. Então, você tem aí um componente de judicialização do investimento em infraestrutura como resultado, tá, daqueles escândalos originários do Brasil, que repercute ainda em toda a região. Mas não é só isso. Tá? Você tem atitudes também governamentais que são bastante complicadas. Essa semana, aliás, o STJ deu ganho de causa para a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação à linha amarela. Quando você lê a decisão do STJ, é uma decisão assim, realmente lamentável, o argumento que justifica. Tá? E isso cria uma situação que não é só para o Rio de Janeiro. Tá? Esse risco é capturado como se fosse um risco que pertence a todo o Brasil, porque foi uma decisão de justiça em instância superior. De novo, como é que vai se comportar a demanda aqui para frente? A questão do turismo, out. Tá? Vai depender muito da recuperação de renda, vai depender muito de como o setor aéreo vai se comportar, vai depender muito da qualidade da vacina que a gente vai ter. Tá? Então, assim, como vai ser a circulação, como vai ser a conectividade, que é um dos temas centrais aí na questão da infraestrutura, conectividade física. Tá? Digital, a gente já sabe que vai ter uma alavancagem forte, mas a física, a gente vai retomar a trajetória antiga, vai ter um novo normal. Outro tema, vamos ter algum tipo de credit crunch no próximo ano? O grau de endividamento de famílias e empresas é bastante apreciável num cenário de recessão que vai se prolongar, tá, em toda a região no início do próximo ano. Isso pode levar a um aumento da inadimplência no setor bancário e, por conta de todas as normas de regulação bancária, etc., isso gerar uma redução do crédito que realimenta a recessão, eventualmente. Parte disso, protocolos de biossegurança. Como vai ser a mobilidade urbana? Vamos voltar ao normal, porque a gente estava acostumado, tá? Superlotação, que, aliás, está se repetindo por aí, que vai ser do transporte aéreo. Pergunta que eu já fiz algumas vezes. Tá? Qual vai ser o espaço fiscal para as inversões públicas? Tá? Esse é um tema essencial e que a Bahia, em particular, conseguiu manter, apesar de toda a recessão dos últimos anos, conseguiu manter espaço fiscal e fazer investimentos públicos importantes. Tá? E isso vem junto, tá, no âmbito do crédito, quais vão ser as fontes de financiamento de PPPs e concessões. Tá? Numa situação em que você tem, possivelmente,
uma restrição de crédito causada por inadimplência, em que você tem uma falta de apetite pelo risco por parte de investidores. De onde vem? BNDES pode ser, no caso do Brasil, com os limites óbvios que o BNDES tem. Bancos multilaterais podem principalmente mobilizar recursos, porque os seus balanços também são limitados. O Otaviano Canuto escreveu essa semana um texto exatamente chamando a atenção para isso. Não esperem milagres dos bancos multilaterais. Esse é o título desse texto. Por quê? Porque a gente tem limitações de balanço e a gente tem que manter uma avaliação de risco por parte das agências qualificadoras que impede a gente de expandir muito avançadamente o volume de crédito que a gente é capaz de oferecer. A CAF, por exemplo, trabalha aí na faixa de uma alavancagem de 2,3. O Banco Mundial trabalha com um pouco mais, vai até 5. O BID, um pouco abaixo disso. Mas com a primeira onda, a primeira etapa, que já se emprestou muito, parte do que se podia alavancar com esses balanços já foi alocado para os países. Então, essa é o conjunto de perguntas que a gente tem para tratar no longo prazo e que algumas coisas a gente já tem pista, outras devem soar como alertas. E assim, o principal alerta que eu faço em relação ao Brasil é esse tema da maturidade institucional. Outro dia eu estava participando de um debate sobre toda a região, quando perguntaram o que pode restabelecer o fluxo de investimentos para a América Latina em geral, minha resposta foi, olha, eu acho que a gente tem que puxar a bola de volta para o campo. Fazer a política, jogar no campo da política, a justiça, jogar no campo da justiça, economia, jogar no seu campo, que, obviamente, uma coisa afeta a outra, mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo campo. Porque quando todo mundo vai para o mesmo campo, vira tudo uma grande disputa e, no final das contas, quem está de fora, já avesso ao risco, querendo colocar dinheiro para render em outro país, vai ter aí uma aversão ao risco maior para aquelas situações onde todos os times estão jogando simultaneamente num só campo com várias bolas distintas, para fazer uma opinião sobre futebol aí. Então, deixa eu falar algumas coisinhas do Estado da Bahia, para finalizar e passar para o secretário Pinheiro. Como é que o Estado está posicionado? Do ponto de vista de investimento em infraestrutura, tem algumas coisas extremamente positivas e a principal delas, talvez, seja o programa de concessões e PPPs, que, do ponto de vista subnacional, é um dos mais evoluídos do Brasil e da América Latina, que tem uma organização institucional e continuidade, e tem um número de iniciativas e uma diversidade setorial bastante ampla. Tem na área hospitalar, tem na área rodoviária, já estão olhando para o governador Rui Costa estava falando na semana passada, já estão olhando para a nova rodoviária e para o que fazer na área da velha rodoviária, o que se pode fazer com o parque de exposições. Então, o governo do Estado tem não somente uma carteira já estabelecida, mas como tem uma visão de longo prazo, que eu tenho tudo para crer, olhando, inclusive, para o pouco que eu percebo hoje do campo político da Bahia, tem tudo para ter continuidade. Também logrou um espaço fiscal que manteve um fluxo significativo de investimentos públicos em infraestrutura econômica e social. E também continua a receber alguns impactos positivos de coisas que foram iniciadas lá por 2010 a 2014, que vem ainda produzindo resultados, como a FIOL, entre outras, que tem aí um âmbito positivo no Estado da Bahia. Mas a gente tem que admitir que Bahia é Brasil, então todos os temas que eu falava, de todos os times jogando com suas próprias bolas no mesmo campo, isso afeta também o Estado. Tem um espaço limitado de atuação dado pelas competências legais, e isso aí é do âmbito constitucional. Então, muitos segmentos, portos, aeroportos, ferrovias, a titularidade desses ativos é a titularidade federal, e aí só a parte de negociação, federação, Estado, já o governo, União, Estado, já tem aí uma série de burocracias relacionadas. Só para ilustrar, quando eu era
ministro interino dos Portos, uma das coisas que eu discutia com o governador Jacques Wagner era: vamos fazer uma estratégia para o Porto de Aratu, tá, que já havia alguns planos, de uma forma que a gente possa fazer uma delegação completa do Porto ao setor privado. Na época, a presidente disse gentilmente para a gente que não. Tá? Isso para mim e para o Wagner ao mesmo tempo. Tá? E a gente, teve que botar a viola no saco, porque, afinal de contas, ela era chefe do Executivo, que é o Executivo Federal, que é o titular desse serviço. Tá? Hoje, a Bahia não tem capacidade de tomar empréstimo junto a organismos multilaterais por conta da classificação de risco que o Tesouro Nacional aplica para os entes subnacionais. A Bahia hoje, no CAPAG, ela tem nota C, então ela não tem como acessar a fundos da CAF, do BID ou do Banco Mundial. Tá? E também sofre impactos fortes da redução do turismo, que sempre, da minha vida adulta, sempre foi um dos principais vetores, tá, de atividade econômica no Estado. Gente, mais uma vez agradecendo essa oportunidade de falar para vocês, eu paro por aqui, tá? E, claro, aberto a perguntas e discussão. Muito obrigado. Bom, então a gente agradece aí a excelente palestra, a fala, na verdade, do Tony, né? Muita convergência, né, Pinheiro, com o que você vai discutir logo mais. É impressionante aí os cenários feitos que nós discutimos quando da realização do plano de retomada da economia, né? Que esse é o nome que eu dei, Pinheiro não deu esse nome para o plano, né? Com certeza ele vai falar o nome que ele gosta, né? Envolvendo a parte mais social. Então, gente, a gente passou em 9 minutos o seu tempo permitido. Então, vou ter que dar o mesmo tempo para Pinheiro. Só para falar aqui, nós temos já 25 perguntas. Né? 25 perguntas estão sendo feitas aí. Então, assim, seria bom que a gente conseguisse aí, que Pinheiro apresentasse nos 25 minutos que ele tem, porque nós temos aí muitas perguntas já sendo feitas. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o meu nobre, querido amigo, né? Acima de tudo amigo, mas secretário do Planejamento, um homem visionário, um homem à frente de seu tempo e um homem do planejamento da Bahia. Né? Então, Walter Pinheiro, aí, nosso secretário, uma palavra para falar do plano de retomada da Bahia. Bom, acho que a primeira coisa para a gente, eu diria, cravar aqui nesse debate, acho que a intervenção aí foi muito boa, porque dá exatamente uma espécie de abre o horizonte para a gente imaginar. E eu queria pegar exatamente a partir do que foi dito anteriormente, e aí pode até colocar a apresentação na tela aí para a gente ir acompanhando. Eu queria levantar 3 coisas que necessariamente serão modificadas nos próximos anos. Portanto, é por isso que a gente não tem usado muito esse nome de retomada da economia ou o chamado pós-pandemia. Eu tenho resistido muito a isso e tal, porque eu pergunto assim, quando será o fim da pandemia e o que é retomar? Retomar, se você pegar aí o Aurélio e tentar aplicar, é você voltar a fazer algo do que você esteve fazendo ou que parou de fazer, retomar essa caminhada. Entendeu? Eu não acredito que a gente retome absolutamente nada do ponto de vista do que nós viemos fazendo. Nós podemos continuar com alguns passos, mas todos eles reformulados. E aí eu queria pegar alguns aspectos que foram apresentados aí antes. O primeiro deles é uma coisa que a gente tem utilizado também muito aqui na nossa apresentação, tá? Que são mudanças que vão alterar as condições sanitárias, as condições de saúde, as condições de ambiente e as condições de transporte. Então, portanto, esse tripé
vai estar literalmente sustentado numa base em que a gente vai ter que trabalhar de forma mais ampla com toda uma nova plataforma, com um processo de digitalização e novas ferramentas, sustentado num modelo de negócio ou sustentado em novos paradigmas jurídicos e de segurança. Então, portanto, vai ser fundamental a gente carregar isso, né? Ou seja, você ter isso no seu horizonte para se trabalhar de forma bem mais ampla nesse processo, tá? Então, dito isso, é importante, pode ir passando, tá? A gente tem uma lógica estabelecida, pode passar aí que aí era importante a gente entender, pode passar esse material aí que está aí, é um material que a gente agregou, pessoal, que é exatamente toda a parte de estudo, pode passar aí, pronto, aí tá bom. É toda uma parte de estudo que é importante lembrar, o que é que efetivamente a gente vai poder fazer com nesse período, mas passando por esses critérios aí que foram muito bem abordados anteriormente. Então, a gente listou aí os 5 passos que a gente vai poder trabalhar nesse período, de maneira que a gente tem que fazer exatamente uma nova caminhada para a gente imaginar. Então, o que é que o Estado fez? Então, esse é o primeiro ponto. O que é que efetivamente, em quais os cenários nós pensamos em trabalhar, né? Terceiro, como elaborar essa tão chamada retomada? Como é que é possível identificar, ou seja, demandas, expectativas de segmentos da sociedade? Esse é um processo, meu xará Pinheiro aí, que a gente fez muito aqui, nós literalmente auscultamos e não escutamos. Ou seja, tirar do profundo, tirar do fundo, entender o que é que cada segmento, como é que cada segmento está me enxergando e como é que cada segmento pensa a sua reestruturação e, obviamente, refazer isso que você levantou aí. Como é que cada um vai refazer as suas carteiras? Como é que cada um vai imaginar o seu novo modelo de negócio? Com base em quais objetos? Como é que é possível trabalhar isso? Então, a gente foi mexendo com essa estrutura para chegar no ponto 5, que é exatamente o que diz respeito à questão central, que é a chamada agora gestão da saída. Aí é que é diferente do aspecto que a gente vinha discutindo antes, de retomada ou coisa do gênero e tal. Tá? Então, é importante se trabalhar com isso para a gente ter uma ideia. Pode passar bastante, essa parte de balança comercial, pode ir embora. Pode ir lá para o ponto 1 aí, medidas adotadas, porque esse primeiro texto aí é um texto em que a gente apresenta um trabalho muito bem feito pela turma aí da SEI e que, de certa forma, aí esse ponto tá bom, isso. Esse trabalho é um trabalho que a gente tem recomendado a todo mundo ler, tá? De certa forma, aprimorar aí a leitura para entender exatamente uma leitura da conjuntura em relação a esse aspecto. Esse primeiro módulo, ou seja, o que é que nós fizemos? Nós buscamos exatamente naquele tripé entender que a prioridade era cuidar da vida das pessoas, tá? Fazer todo um chamado nível de acompanhamento, cumprindo etapas e fazendo com que a gente pudesse ter, de maneira bem mais clara e, eu diria, consistente, algumas medidas. Primeiro, todo mundo ter atendimento. Distribuímos o Estado em 9 áreas, ninguém vir a falecer por falta de atendimento, capilarizar o atendimento, criar os protocolos, estabelecer novos mecanismos,
buscar parcerias importantes para a gente cuidar desse atendimento. Tá? Fizemos parceria com o Cimatec para desenvolver medidas importantes do ponto de vista de saúde, a utilização de novos equipamentos, a manutenção de respiradores, a manutenção de bombas, para ter bombas de infusão, para tentar fugir de uma lógica perversa, tá? De você viver efetivamente submetido a um processo cada vez mais vergonhoso, tá? De preços e, eu diria, até de chantagem por diversos setores de fornecimento, dentre eles aí a questão dos respiradores, enfim. Então, nós procuramos fazer isso de maneira a você incorporar, por exemplo, inventamos coisas novas aqui, as gabines, a questão dos túneis de desinfecção, o modelo de gerenciamento do atendimento foi fundamental para isso. Isso mudou, por exemplo, a chamada ocupação das UTIs. Então, ao invés de mandar o cara para casa, era atender o sujeito na unidade de saúde, se ele tivesse pequeno desconforto ou desconforto, já atender nessas gabines, sem precisar usar respiradores, sem precisar entubá-lo, medicá-lo, e se precisar mandar para casa já com uma prescrição médica, com uma orientação de isolamento e uma série de coisas e um cuidado para que aquilo não viesse a agravar. Tá? E aí começamos a trabalhar também com os setores, ainda durante essa fase do atendimento. Setores que não poderiam parar. Por exemplo, na atividade de pequenos, na atividade de agricultores, na indústria, pode passar essa tela. Nos pequenos e na agricultura, a gente encontrou duas oportunidades. A produção de alimentos para uma área em que a gente precisava ter produção de alimentos num período crítico, muita gente ia precisar de alimentos, ao mesmo tempo a gente manteria o nível de emprego, essa é uma coisa importante a gente frisar. Nós fizemos aqui com os pequenos e médios e até com os individuais, nós fizemos um processo de fabricação de máscara, 12 milhões de máscaras fabricadas para dar 6 mil empregos diretos. Fizemos um processo permanente para buscar atender a estrutura da indústria, reabrimos algumas indústrias que estavam paradas, como a de elástico, a de tecidos, procurando dar sentido a isso. Arrumamos as feiras. A gente disse que a feira é um local de contaminação, mas também é um local de venda de alimentos e é um local de escoamento de produção do campo. Então, é fundamental organizar para não ter a contaminação, para não espalhar, não criar o caminho mais fácil para o contágio, mas precisamos manter as pessoas trabalhando. Então, fizemos o Viva Feira, organizamos a feira trocando barraca, dando álcool, máscara, espaçando as barracas, botando feira em outros lugares. A feira é o supermercado a céu aberto. Ora, se o supermercado podia funcionar, por que a feira não? Pode passar essa tela aí. Aí fizemos um verdadeiro, eu diria que a gente fez reuniões com 100 setores. 100 setores. Então, as medidas adotadas foram o que é que a gente vai implementar, o que é que a gente vai fazer, até a própria implantação de um sistema onde uma plataforma chamada Fique no Lar, onde as pessoas podiam produzir em casa. Então, essa foi a primeira etapa, tomar essas medidas. Aí olhamos a segunda parte, o impacto na economia. Então, olhamos os cenários. Pode passar essa tela aí. Fizemos lá o que ia acontecer com o cenário, que até bate muito aí com o cenário que você passou aí. Só que nós não começamos com 2, nós começamos com 5,8, fomos para 6,5, depois para 7,3. E começamos a ver também o seguinte, o que vai acontecer de recuperação disso. O que é rápida trajetória, o que é trajetória moderada e o que é trajetória lenta, para a gente ir identificando como é que a gente ia trabalhar. E, mais uma vez, a conversa com os setores foi fundamental, porque a gente pôde perceber como é que estava um e pôde, inclusive, apontar caminho para outros. Por exemplo, o setor de hotelaria, turismo, etc. e tal, estava na lona. Não tinha nenhuma proibição para isso, mas nenhum estava aberto, porque não só não tinha cliente, como ninguém tinha coragem de se deslocar, nem podia se deslocar, não havia transporte. Pode passar. Então, nós fomos trabalhando com esses cenários e caminhando numa lógica de entender efetivamente
como é que a gente ia chegar num horizonte desse impacto na economia da Bahia, tá? E como é que isso ia nos armar para pensar agora o governo e seus projetos e, ao mesmo tempo, governo e sociedade imbuída. Então, separamos por setores, pela agroindústria, agropecuária, perdão, pela indústria, pelos serviços, e fomos imaginando qual era a capacidade e a resposta de cada um em cima das projeções que a gente vinha fazendo. Tá? Pode passar. Isso tudo a gente tomou como referência, tá? Uma imagem que aparece aí agora, que vocês vão ver, por exemplo, em que a gente tem efetivamente já um quadro assustador, quando ele se apresentou ali em junho, quase mata a gente. Em agosto, em julho, já começou a dar um refresco. Então, por exemplo, a gente teve uma perda de 30% no mês de maio, 12% no mês de junho, só de um imposto, ICMS. Aí depois a gente viu isso cair para 0,6% no mês de agosto, tá? No mês de julho, perdão, e no mês de agosto mais ou menos isso. E a expectativa é que em setembro a gente já comece a virar. Por que isso? Aí tem um elemento até que o próprio Gustavo trabalhou com ele, que tem a ver assim, com a injeção de recursos na sociedade. Então, aquela ajuda emergencial, ela foi muito importante para esse período. Você pode ver aí que só o ICMS nós tivemos um baque de 1 bilhão. Hoje, se você pegar a conta com o que já entrou em agosto, julho, etc. e tal, esse valor, essa diferença em relação a 2019 está em 400 milhões. Já recuperamos 600, isso comparando com 19. A minha expectativa é que a gente chegue em dezembro 0-0. O FPE, por sua vez, a gente não recuperou ainda, mas teve uma medida provisória que recompôs isso. Então, nós já perdemos, a expectativa no ano é perder 700 milhões, 680 no FPE, mas como há uma medida provisória que recompõe, a gente deve receber tudo de volta. Né? Então, na realidade, isso assustou a gente, mas, ao mesmo tempo, cada mês foi dando um alento, porque a gente via que alguns setores voltando, a atividade estava se recompondo, mas também, por outro lado, a gente tinha que botar os olhos para uma coisa tipo, por exemplo, que nós vamos viver agora, alta de preços, escassez de produtos, a própria questão pode passar uma mobilização em que é necessário agora, além da questão da renda, pode ir passando, a gente precisa ter efetivamente a chamada conversa agora para ver como é que a gente vai fazer os investimentos. Então, se por um lado você vai tendo esse tipo de chamada alento com a volta, mas aí você começa a ter já algumas indústrias vão voltar mais lentamente, outros vão ter que fazer a mudança do seu modelo, outros vão ter que refazer suas carteiras, seu objeto, vão ter que analisar os seus novos riscos, que alternativas, que rodízios produzirão, que plataformas serão utilizadas, o que é a digitalização dessa nova forma de se trabalhar. Ontem, por exemplo, eu fiz uma negociação com o município aqui para a gente retomar algumas atividades, dentre elas a call center, que na realidade vão mudar completamente. 90% do atendimento de call center agora será home, e não mais numa sala com 100, 200, 300, 400. Alguns ainda carecem, por conta de segurança de dados, carece que a presença do operador seja num local onde você tem um maior nível de controle para evitar que a informação de cada cidadão circule. Tá? Então, esse risco é importante a gente. Então, a gente fez a partir desse plano de contingência, a gente disse, o que é que a gente volta? Tá? Como é que vai ser a avaliação de cada cenário desse? Como é que dar-se-ão as aberturas? Como dar-se-ão as aberturas regional, setorial, local? Como é que a gente vai fazer o acompanhamento e o monitoramento disso? Tá? Como é que as ações sociais serão acompanhadas? Então, nós fomos trabalhando isso numa perspectiva de você ter celeridade, pode passar, na resposta e, ao mesmo tempo, você conviver com estruturas que pudessem, efetivamente, dar resposta. Pode passar isso para adiante, aí foi mais ou menos o critério que nós utilizamos para
transformar em bandeiras e fases, tá? O que é que vinha primeiro, o que é que podia ser aberto depois. Isso até para a gente olhando, de novo, naquele patamar. Primeiro, saúde. Segundo, ambiente. Terceiro, transporte. Eu me lembro que a gente fechou quase todos os deslocamentos para cidades. Só nessa segunda-feira agora que a gente reabriu 303 cidades de uma vez. Reabriu, que eu digo, o deslocamento de transporte para essas áreas. Pode passar. Então, assim, nós somos sempre olhando esses parâmetros. Porque eu posso abrir uma atividade e dizer, não, tudo bem, você chega na indústria lá, você toma todas as precauções, todas as medidas, cuida do seu ambiente. Mas esse peão vai ter que ir para casa, esse peão vai ter que pegar transporte, tem deslocamento, tem ponto de ônibus, tem metrô, tem não sei o quê, tem aglomeração. Como é que nós vamos fazer esse risco para evitar o aumento do contágio? Pode passar. E fizemos a identificação, como vocês estão vendo aí, das atividades, para a gente ver exatamente nesse faseamento o que era mais perigoso, o que era mais complicado, o que era essencial, pode ir passando. Tá? E aí listamos efetivamente a demanda de cada segmento. Tá? Vocês estão vendo aí trabalhadores, mas tem a coisa aí de turismo, tem a questão da indústria, tem do comércio. Né? Nós somos da agricultura, nós fomos ouvindo todo mundo sempre nessa linha. Qual é a sua situação atual? Quais são as expectativas de prazos para essa reabertura? Gente que estava literalmente com a porta lacrada. Qual é a demanda por crédito? E aí é importante conversar com a CAF, aí atrás disso. Qual é a demanda da isenção? Como é que é possível fazer? Como é que se aplicam os protocolos? E como a gente faz a gestão desse encaminhamento? Então, essas medidas entre governos e setores da sociedade. E aí, nós chegamos efetivamente nesse ponto 5, que é isso que eu chamo muito de gestão da saída. A saída não de uma crise, tá? Mas gestão da saída é o seguinte, nós vamos ter que caminhar por uma porta para escolher agora como é que esse novo caminho a gente vai construir. Que saída nós vamos construir? Ela é, literalmente, algo que precisa ser discutido do ponto de vista do primeiro, esse aspecto aí que é o primeiro ponto. Nós estamos saindo do isolamento para o distanciamento social. Isolamento não existe mais nenhum. Pelo menos eu não conheço nenhum caso do Brasil, nada mais. Então, nós saímos disso. O distanciamento social nós estamos praticando em diversos lugares, com desobediência aqui, com absurdos acolá, com desatinos, com uma série de coisas. Mas eu diria que se a gente fizer uma balança de aí botar isso para mensurar direitinho, eu diria que pelo menos a gente está numa casa de 60% aí de alguns vão tentando cumprir. Então, eu me lembro quando eu discuti os protocolos do restaurante, o cara me perguntou, Piero, o que é mais importante? Eu disse, se você fazer o marketing dizendo o seguinte, meu restaurante primeiro vai lhe servir a saúde, depois o melhor prato. Para você criar a confiança para que esse seu cliente volte. Então, venda mais do que o seu prato bonito, o seu gourmet mais importante, o seu chefe mais famoso, venda as condições de saúde. Bote lá, meu restaurante tem segurança do ponto de vista da saúde. Tá? Aí ele apresenta o ambiente modificado, com todas as regras de saúde, e por último ele diz, agora venha comer o melhor prato. Então isso vale para todo mundo. Tá? Só que aí você tem um segundo ponto, ações e investimentos públicos para essa economia. Tá? Ou seja, o que é essa eficientização do gasto público? Tá? Eficiência, aí vocês que são do mundo aí da economia, né? Eficiência é uma espécie de meio, não é isso? Que tem a tradução lá a explicação mais concreta disso. Tá? Até o nome já diz, ou seja, usar a ciência, a eficiência, usar os meios. Tá? A eficácia é meu objetivo. Então, a eficientização dos gastos públicos é você botar muita ciência nisso, é você usar isso como meio efetivo para tentar estimular, tá? Para fazer com que programas de investimento públicos, agora completamente ajustados, possam ser revisados. Aquilo que a gente pensou para ontem não mais se aplica hoje. Não tem jeito. Pode passar.
Então, esses 3 pilares aí, eles alimentaram a segunda parte, que a gente dividiu aí em 4 pontos. Ou seja, repensar e priorizar investimentos, programas, projetos e metas de governo, tendo foco, véio, tendo foco. Não adianta fazer as coisas sem você criar uma verdadeira sinergia, potencializando cada nível de investimento em cada etapa, para você obter sucesso. E obter sucesso nisso é gerar renda, trabalho com incidência hierarquizada, ou seja, você ter um nível de investimento potencializado que aconteça no estado, que aconteça na região, mas que se aplique em cada local, não tem jeito. Não tem trabalho no estado, tem trabalho em cada canto. Então, é estabelecer isso, olhando o perfil de cada localidade e o que é que nesse novo normal, aquilo ali se adapta, aquilo se encaixa, aquilo se apropria, inclusive, desse novo normal. A gente fala digitalizar, o que é isso? Pode ser até que eu faça mudanças em processos e que não entre nenhuma técnica sofisticada, faça só uma mudança a partir de uma regra, tirando o papel, por exemplo. Então, eu não botei nenhum chip, mas usei tecnologia para tirar uma coisa e mexer num costume, numa prática. Mas, para isso, eu preciso também entender como é que essa especificidade se casa. Aí a gente separou isso em 4 diálogos importantes, em 4 pontos importantes, em 4, eu diria, caminhos que é importante para a gente, num cenário completamente desconhecido, mas que a gente tem muita gente com capacidade. Então, é usar esse conhecimento de maneira que ele possa chegar na ponta. Então, para isso é preciso dialogar muito, muito, para você retomar efetivamente, desculpe, essa lógica de planejamento. Ou seja, ouvir setores da sociedade, entender como é que as pessoas, como é que isso impactou, como é que as pessoas estão ávidas, dispostas e preparadas para essa remontagem, e aí vai para o segundo ponto. Como é que eu vou conseguir integrar esses programas, para não ficar fazendo coisas como ilhas, uma aqui, outra ali, outra acolá. Ou seja, eu vou ter que tomar medidas na área por exemplo, de hotelarias, projetos na área de serviço, que eu tenho que casar com a questão de ambiente, com a questão de transporte. Então, eu tenho que integrar esses 3 setores. Esses 3 setores vão se conversar. Não adianta eu mexer só com a minha Secretaria de Turismo. Eu preciso envolver minha Secretaria de Infraestrutura para cuidar da questão do transporte. Eu preciso cuidar como é que eu vou fazer da parte de saúde no ambiente, lá dentro, como é que fica. Eu preciso envolver a Secretaria de Ciência e Tecnologia para ver o que a gente pode aportar de novas tecnologias nesse local. Eu preciso envolver minha Secretaria de Trabalho. Talvez eu precise entrar com formação para a gente, inclusive, nessa mesma. Então, uma atividade, eu preciso mexer com 10 secretarias diferentes. Então, as 10 secretarias vão funcionar como costelas, numa verdadeira chegada numa espinha dorsal. Então, eu montei minha espinha dorsal e trago cada secretaria como se fosse uma costela sendo encaixada. E isso é integrar programas e projetos, para que a gente tenha a capacidade de fazer essa execução integrada, segundo as prioridades, a partir desse novo cenário, aí a gente enxergando, vamos lá, quando essa pandemia acabar, o que é que eu construí efetivamente para ir consolidando o meu novo planejamento, o meu caminho e conseguir executar as prioridades que são prioridades importantes de governo. Uma delas é essa questão do investimento, que está no ponto principal lá, gerar renda. Governo nenhum vai arrecadar se não tiver renda, porque se não tiver renda, nós não teremos consumo. Não tendo consumo, não circula mercadoria. Não circulando mercadoria, o governo não fatura. Não tem jeito. E efetivamente, se não tiver produção, pior ainda. Então, eu preciso ter renda. Eu preciso ter renda nisso. Então, cada um centavo investido pelo governo nessa hora tem que ser na perspectiva de cumprir as suas prioridades, mas, ao mesmo tempo, estimular o surgimento de atividades que gerem renda, que gerem postos de trabalho, que movimentem a economia, porque esse dinheiro injetado pelo governo, que vai para a mão de qualquer cidadão na sociedade,
e que ele continua rodando na economia. Agora é a hora que a gente de menos dinheiro indo para banco. Dinheiro na mão de banco, R$ 100 ficam aí, vamos dizer assim, valendo 70. Dinheiro na mão de governo, R$ 100, a gente já pode dizer que esses 100 contos valem 100 contos valem 70, ou seja, desvalorizou em 30. Na mão de banco vale 130, porque o banco pega esses 100, empresta a gente e ainda come mais 30 no lombo de todo mundo. Além de todo mundo estar sofrendo na pandemia, ainda vai sofrer na mão de banco. Então, é o dinheiro circular na economia. E o quarto ponto é exatamente refazer completamente o que eram aquelas metas de governo. Então, você tem que ir acompanhando isso, porque senão você fica mantendo a sua prioridade lá de trás como se fosse a prioridade mais acertada. Não é verdade. A prioridade é a prioridade nova agora, principalmente resultante daquela primeira escuta que você fez ali no diálogo para entender como é que as pessoas iriam trabalhar. Então, pode passar. Aí a gente, efetivamente, pega essa gestão da saída e pensa nesse último ponto, que é, ou seja, como é que o governo, pode passar, é isso, como é que esse governo vai fazer para efetivamente essa economia rodar. Então, é mudando os pilares do planejamento, né? Ou seja, imaginando e projetando mais adiante ainda, né? Esse PDI nosso, por exemplo, nós estamos falando em 2035, hoje até tem gente até que acha que a gente devia já preparar ele para 2050, né? Para uma nova rota completa de desenvolvimento da Bahia. O desenvolvimento socioeconômico, tá? Tem que ser efetivamente envolvimento de todo mundo nesses setores, atividade, ocupação e renda. Ou seja, o que é que cada setor vai produzir, como é que as atividades vão se desenvolver, onde é que a gente vai ocupar, onde é que a gente vai fazer, quais são o tipo de ocupação que nós vamos ter, para a gente, inclusive, continuar gerando renda na sociedade. Tá? As especificidades e perfis, aspectos locais, regionais e estaduais, montar essas estratégias e parcerias, portanto, buscar parceiros, investimentos, tentar abrir PPPs, tentar trabalhar com concessões, tentar apresentar cada vez mais garantias seguras para que as pessoas possam vir e investir os seus recursos e, ao mesmo tempo, estabelecerem essas parcerias com a gente. Tá? Essa estratégia de financiamento, investimento e atração de negócio, elas efetivamente vão precisar mas com muita incidência exatamente desses fatores e principalmente um fatorzinho chamado confiabilidade. E isso eu acho que o nosso governador passou bem na condução desse processo. É preciso alguém olhar para o gestor e dizer: esse é um gestor que preparou a sua estrutura do ponto de vista fiscal, preparou o seu Estado, está preparando o seu Estado, inclusive, para dar essa gestão de saída, de construir caminhos. Portanto, é um Estado que ganhou agilidade, demonstrou isso na resposta da saúde, demonstrou isso na condução da crise e está demonstrando isso nos aspectos de consolidação e construção para um novo caminho. Então, que a gente avalia como sendo a preparação dessa caminhada daí para frente. Esteja pronto. Ok, Pinheiro, muito bem, excelente apresentação, né? Foi até mais econômico que o Best Tony, né? Gastou aí poucos minutos a mais, mas eu acho que as falas foram muito convergentes e muito boas. O tema, na verdade, que vocês falaram é, na verdade, a própria construção do Fórum 2020, ou seja, a primeira reunião que nós fizemos, SEI e o pessoal do PPGE, né, ou seja, com o Gervásio, né, na verdade, a gente tinha o intuito de tentar definir o mote desse evento 2020 e a gente falou, olha, não tem como fugir da retomada e das políticas para a retomada. Então, a fala de vocês foi absolutamente convergente, né? E Pinheiro conseguiu mostrar um pouco aí do plano, um pouco das ideias da CEPLAN e como a gente, né, trabalhou essa perspectiva aí da volta, da retomada das atividades econômicas. E eu acho que
tudo que ele colocou é reflexo assim, de uma grande discussão, de um processo realmente que envolveu todas as setoriais do governo, e muito bacana essa perspectiva da necessidade da retomada de renda. Né? Se a gente não for, nesse momento, um pouquinho keynesiano, a gente não vai conseguir entender como essa retomada vai acontecer. Eu acho que é importante considerar as questões fiscais, evidentemente, e todas as dificuldades decorrentes desse processo, mas é um momento, mais do que nunca, da gente ter a consciência de que a retomada passa necessariamente pela melhoria do ambiente, e essa melhoria do ambiente vai paulatinamente acontecendo, não é de uma hora para outra. Né? A gente deve registrar, como o Pinheiro falou, uma taxa de decrescimento na economia baiana e brasileira, isso é óbvio, né? Talvez lá atrás nós tivéssemos uma sensação que essa taxa de decrescimento fosse mais forte, à medida em que as informações começam a ser processadas. Né? O agro, por exemplo, esse ano da Bahia, uma produção recorde da safra de grãos, e, ao mesmo tempo, aquilo que ele observa nos números do ICMS. Nas variações sazonais, a gente já percebe melhoras setoriais. Né? Então, o comércio ele já começa a dar melhorias explícitas, a indústria de transformação, enfim, os setores econômicos eles vão reagir, vão demorar, evidentemente, ainda na comparação com 2019. É claro que o efeito estatístico aí, né, vai vigorar e a gente vai ter uma taxa de decrescimento, mas o importante é isso. Os protocolos necessários, a retomada acontecer e as discussões do cerne da questão, né? Renda, emprego, né? E principalmente essa preocupação de financiamento, que vocês dois tocaram. Então, não à toa, eu registrei aqui, né? Depois que Tony falou, surgiram as primeiras perguntas, 11. Depois começaram a surgir mais perguntas. Eu falei, deixa eu tentar fazer um bloco mais convergente, porque eu acho, Tony, que muitos dos seus ex-alunos estão aqui e, de repente, começaram a fazer perguntas que há muito tempo eles queriam ouvir você falando. Né? Dá até para a gente fazer, se sobrar tempo, mas eu vou tentar fazer um bloco para os dois das primeiras perguntas mais convergentes, tá? Que foram feitas. A primeira delas é, literalmente, abordar um pouco essa questão da dificuldade fiscal, da dificuldade de geração de impostos numa economia que deve andar, né, mais devagar a partir de agora, e destacar o papel do auxílio emergencial. 6 pessoas perguntaram isso, tá? Relacionando assim, como é que vocês analisam a importância do auxílio emergencial para a economia baiana e brasileira? É possível pensar numa retomada que não passe necessariamente por essa questão da renda, do auxílio, da continuidade de programas dessa natureza? Né? Então, como considerar isso num cenário em que você vai aumentar desemprego e informalidade? Ou seja, como retomar a economia sem auxílio emergencial, dado aquilo que Pinheiro colocou, né, com muita propriedade sobre, né, a necessidade da circulação da renda, num momento em que você tem aí algumas certezas de aumento de desemprego e informalidade. Então, essa é uma primeira pergunta que eu acho que é convergente aos dois. Tem outra aqui que é convergente também, até por conta dos investimentos da Bahia na integração ferroviária. O pessoal ouviu o Tony falar e ficou assustado. Tony, é isso mesmo? O momento é não investir na integração ferroviária? Continuar com as questões rodoviárias? Eu também achei estranho. Mas, assim, vamos abordar isso. A questão é mais ou menos assim: seria momento do Brasil, que é um país continental, investir na integração regional por meio de investimentos em infraestrutura ferroviária? Será possível discutir essa integração regional? Né? É isso. E aí depois tem questões muito particulares. Então, vamos começar com essas duas, porque depois tem questões mais voltadas a Pinheiro e mais voltadas a você, Tony. Então, vou passar para vocês essas duas questões, né? A questão do auxílio emergencial, da informalidade, do crédito, né? Desse processo de retomada com e sem auxílio, né? Como é que vocês enxergam isso? E essa questão da integração regional e de investimentos em infraestrutura, sobretudo no modal ferroviário. Então, começamos aí como começamos. Tony com a palavra e depois Pinheiro, ok? Beleza. Bom, só antes de entrar nas perguntas, eu abri, depois que eu falei que eu abri o YouTube e vi a quantidade de ex-alunos que estavam aqui, queria mandar um beijão para todo mundo. Realmente fiquei emocionado de ver tanta gente que a gente viveu junto ali na FCE.
É muito legal. Olha só, auxílio emergencial. Está claro que vai precisar de uma transição, tá, para sair do auxílio emergencial. Qual vai ser a forma concreta? Se vai ser aumento de Bolsa Família, se vai ser Renda Brasil, etc. Excelente questão, isso aí está na mesa. Mas você não pode simplesmente chegar em 31 de dezembro e tirar, tá, da tomada, tá, com a situação que a gente vive. Tá? Isso eu falo nem do ponto de vista econômico, do ponto de vista civilizatório. Tá? Simplesmente não dá para fazer isso, tá? E sem ter um processo mais disruptivo. Tá? Então, pouco importa o discurso hoje, vamos ter que lidar com isso, e isso vai ser, sim, observado. Tá? Não tem como. A gente já aprendeu as dinâmicas dos governos mais à direita, mais à esquerda, etc., e o que chega num determinado ponto que o choque de realidade, tá, acaba se colocando. Então, vai ter uma continuidade, não sei exatamente a forma. Tá? A Comissão Mista de Orçamento foi recém-instalada, isso vai ser discutido e vai ter uma saída, tá? Porque é absolutamente necessário. Bom, quando eu falei de começar pelo simples, é muito no sentido do como era a situação estilizada e não era aplicado diretamente à Bahia. Eu até chamei a atenção que a Bahia tem, primeiro, um pipeline de projetos relativamente bem articulado e evoluído. E também tem iniciativas que começaram no âmbito do governo federal ainda no governo Dilma, mas que seguem, tá? Que esses já estão em andamento. Não estou falando para com isso, não. Mas naquelas situações onde você não tem nada, tá, e precisa articular um plano, tá, o começo de conversa, a etapa 2 que eu estava mencionando, é assim, começa do simples, porque se você for começar do complicado, o que você vai ter que investir de tempo para projetos, licenças, consultas, etc., você vai perder o bonde da história. Tá? Porque a gente está acostumado, os projetos de maior porte, tá, eles saem do papel com não vou chamar atraso, mas com um grau de preparação que tem que ser alto. E a vida é assim. Tá? Com a ideia de que você tem que ter responsabilidade socioambiental, não dá para fazer como a Alemanha fez nos anos 30. Tá? Sai da frente, que eu vou passar um autobahn aí. Então, naquelas situações em que você não sabe o que fazer, faça o simples. Esse aqui é... Claro que a gente precisa ampliar a malha ferroviária brasileira. E desde a época que eu estava no Ministério da Fazenda, que eu brigo que isso tem que ser feito por investimento público. Tá? Por quê? Porque isso historicamente foi feito assim. Você abrir ferrovia estritamente privada é uma coisa muito difícil, tem muito risco, particularmente, tá, quando é uma iniciativa que não está sobre uma malha já existente, que vai ser feito algo totalmente novo. Tá? Eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que ampliar a integração ferroviária no país, para efetivamente integrar o país e ter um modal mais racional de transporte de carga. Tá? Passageiros, nem tanto. Tá? As distâncias aqui são muito grandes. Mas eu sou totalmente favorável que a gente continue, tá? Aqueles empreendimentos ferroviários que a gente já começou e que, quando tem a situação favorável, que a gente aprofunde essa integração ferroviária. Obrigado, Gustavo. Valeu, Tony. Pinheiro, vamos lá? Você com essas mesmas perguntas? Vamos lá. Bom, deixa eu começar por essa questão que ele terminou, que o Tony terminou, para chegar nas outras. Vamos lá. Do ponto de vista desse projeto, aí, vamos chamar os modais utilizados nessa coisa aqui agora, a gente até trabalhou... Oi? Está me ouvindo bem? Muito bem, vamos lá. Ó, a gente, inclusive, está integrando muito isso, entendeu, Tony? Assim, para nós, seria interessante que a gente pudesse retomar todos aqueles projetos envolvendo a FCA, na Bahia, tanto o seu eixo norte quanto o seu eixo lá com a saída por Recôncavo, que vai até Minas Gerais, a velha estrada lá, Salvador até Montes Claros, Monte Azul, aliás, Monte Azul, Montes Claros, né? Que é um trecho até que eu conheço razoavelmente bem de viver nele enquanto criança. Meu pai trabalhava nesse trecho, inclusive. Era um trecho que transportava minério, galinha, banana, gente, e hoje ele é um trecho que
passa exatamente por uma das principais áreas nossas de mineração e cruza com a FIOL, tá? E, portanto, a gente faria esse trecho chegar até o porto de Aratu, que o trilho vai até lá dentro, né? E mais ainda fazendo a junção com o outro lado, ou seja, aquele estaleiro que foi construído na Baía de Todos os Santos, que nós estamos transformando num porto. Já fizemos o primeiro carregamento de minério nele, e a ideia é transformar ali também numa unidade de fabricação de pás, torres eólicas, que você já aproveita, fabrica ali e, ao mesmo tempo, já joga no trem e, ao mesmo tempo, já embarca no navio, tá? Então, portanto, fazendo essa integração ferroviária ao norte, conseguindo chegar lá em Juazeiro, portanto, disputando ali aquele cenário também de mineração e uma rota importantíssima para escoamento de produtos e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma nova fronteira industrial. Então, para a gente é importante isso, tá? Então, essa coisa também dialoga com a própria questão da liberação dos portos, que Dilma negou para a gente lá naquele período, como você disse muito bem, mas que começa agora em dezembro a abertura dos portos aqui na Bahia. Assim, e é importante essa abertura para a gente tentar trabalhar o investimento. E eu falo com muita propriedade da discussão por parte da FIEB, portanto, temos conversado com eles, na realidade, isso. Para você ter uma ideia, de cada R$10 aqui movimentados em portos, 6 passam por Aratu. Então, a chegada do estaleiro transformado em unidade, nós vamos dar a essa Baía de Todos os Santos uma fenomenal capacidade competitiva, ainda por cima com a ponte Salvador-Itaparica, que todo mundo acha que a ponte era só para transportar a gente para o outro lado, para ir para lá, fazer especulação imobiliária, ir para a praia, etc. E tal. A ponte é um dos principais vetores, tanto é que quando nós lançamos a ponte, em 13 de janeiro de 2010, eu era secretário de Planejamento, a gente fez isso com um nome, não como um nome de ponte, mas como um viário, um sistema viário que abria uma outra perspectiva. Então, esse processo é importantíssimo do ponto de vista dos investimentos, que, na minha opinião, eles precisam ser integrados principalmente com esse polo agrícola que nós temos, com esse polo industrial, essa área de mineração, com a expansão da área de solar, eólica, com a questão da biomassa, para a gente trabalhar de forma cada vez mais intensa nessa região. Então, portanto, isso compõe um cenário para a gente chegar na outra parte, que é isso. Vamos lá. As dificuldades fiscais e essa questão de geração de postos de trabalho e auxílio. Eu começaria com uma afirmativa. Eu não conheço na história da humanidade nenhum momento de crise que algum país ou algum governo ou seja lá, até às vezes empresa, que alguém tenha parado para escrever plano, ou melhor, reforma tributária ou reforma fiscal no meio da crise, no meio da guerra. Você toma iniciativas. Depois de escrever qual é o arcabouço legal que vai ordenar isso, é outra história. Então, por exemplo, quando alguém chega lá e fala está na hora de fazer a reforma tributária no Brasil. Não, está na hora de escolher qual é o modelo de investimento que eu vou adotar agora, qual é a injeção de recursos na economia, para eu botar essa economia para ela se salvar e a gente ir pensando efetivamente para o próximo longo prazo que mudança nós vamos fazer nas regras. Você não muda a regra de algo que você nem começou. Você não muda a regra de algo que está em crise. Vai mudar para quê? A história aponta isso. E todas as mudanças que foram feitas, você tem um processo de absorção que é longo. Eu preciso de resposta imediata. Resposta imediata é injetar recursos. Como é que a gente injeta recursos? Com renda, através de programas como esse auxílio, com medidas de governo, aquilo que eu falei aqui, cada banda de conto que o governo bota na economia tem que ser em algo que gere trabalho e gere renda, tá? Para você impulsionar. Então, o auxílio emergencial ele foi vital para a gente aqui na Bahia. Foram mais de 13 bilhões. Mais de 13 bilhões. Isso movimentou a economia. A gente consumiu mais até material de construção nesse período.
porque o cara achou um período que ele estava em casa, que ele tinha tempo de fazer a reformazinha da casa dele, comprar uma porta, botar um tijolo a mais, botar uma pia, que tinha que botar a pia para todo mundo lavar a mão. Então, portanto, foi juntando a fome com a vontade de comer. A outra banda do auxílio emergencial comprando ali, né, a bananinha, comprando o negócio do tomate, o feijão que vai subindo de preço, o arroz que vai disparando. Né? Então, portanto, isso fez com que a gente tivesse renda, dinheiro circulando. Por isso que eu disse que a gente fez aquele programa do Viva a Feira. O pessoal recebendo auxílio emergencial e a gente com as feiras fechadas. Como é que eu ia escoar a produção? Na Bahia, nesse período, choveu pra caramba, aumentou a produção agrícola. O cara recebendo auxílio material e a gente com um ponto para poder pegar, tirar da terra e distribuir completamente fechado. Aí eu ia parar para escrever uma reforma tributária para ver como é que eu ia fazer isso. Não, tinha que adotar a política. Eu, por exemplo, acho que é inaceitável discutir reforma tributária agora. Até porque, por exemplo, na minha cabeça, eu, inclusive, apresentei mais de 5 propostas em relação a isso. A última até escrita junto com Joaquim Levy, na hora de aprovar, na última hora, Dilma optou por mandar Joaquim Levy embora e não fazer a reforma. Eu acho que tem que começar, quando a gente puder começar com um fundo de desenvolvimento regional, um fundo de recuperação das perdas e você trabalhar com o principal imposto do Brasil, que mexe com os 27 unidades da federação, que é o ICMS. Alguém pode dizer, mas Pedro, o FPE é importante. É importante. Na Bahia, o FPE são mais de 9 bilhões, num orçamento de 49. Mas o meu ICMS são 24 bilhões no orçamento de 49. Ou melhor, vamos falar, 24 no orçamento de 48. 50%. Então, portanto, eu preciso resolver isso. Aquela guerra fiscal do passado não cabe mais, Tony, não tem mais jeito. Então, é preciso ter essa mudança. Agora, uma mudança de ICMS, sei lá, vamos botar aquela proposta antiga, unificar o ICMS no Brasil. A gente estava pensando isso num longo espaço de tempo. Eu preciso tomar uma medida agora, então calma. Bora discutir a continuidade do auxílio emergencial, a geração de trabalho, a circulação de recursos, portanto, o consumo de mercadorias. Depois a gente pensa como é que a gente vai fazer essa nova regra do principal imposto. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, a somatória do ICMS todo no Brasil está na casa de quase 800 bilhões. 700, com certeza. Tá? Então, portanto, eu tenho uma massa razoável movimentando. Agora eu preciso injetar. Então, é aquilo que eu disse antes. Se o auxílio emergencial sair, imagine, eu tiro num período, vamos pegar o período de março até agora, 6 meses. Em 6 meses, 13 bilhões. Imagine você pegar mais 6 meses para frente e tirar 13 bilhões da economia. Tá? Então, é difícil. Você vai ter muita dificuldade. Aí eu vou ter que ter uma ação rápida para ver como é que a gente distribui cesta básica, como é que a gente entra com política, aí vamos chamar de assistencial, mas muita gente vai fazer esse assistencialismo, num período eleitoral extremamente complicado, difícil de operação, mais fácil de absorção de determinadas práticas nefastas. Então, portanto, para eu gerar impostos e resolver o problema da arrecadação dos estados, eu preciso primeiro continuar injetando esses recursos na economia. Só vai ter cobrança de ICMS se tiver consumo. Para ter consumo, eu preciso ter renda. Para ter renda, eu preciso manter um nível eficaz de aplicação de recursos para isso. Ou pagando auxílio emergencial, ou injetando recursos de governo na economia para que essas atividades possam efetivamente caminhar e a gente ter a circulação da economia num período de dificuldade por esse mecanismo. A máquina de trabalhar, a máquina de gerar agora recursos é essa. Não adianta imaginar que eu vou criar uma nova CPMF, vou fazer unificação de ICMS, que eu vou fazer o IVA, que eu vou não sei o quê, tal. Enquanto isso, a economia está indo para o buraco. Então, agora não é hora do teórico do apocalipse, agora é hora da ação efetivamente para que a gente possa trabalhar e ter a concretude, a tranquilidade para pensar no próximo passo. Recuperado isso, por isso que eu disse, encontrou a porta de saída, a gestão dessa saída, agora vamos pensar
que tipo de caminho a gente vai abrir. Se ele vai continuar tão estreito, espinhoso, ou se a gente vai ter mais ousadia para ir fazendo o alargamento com a utilização desse novo aprendizado que a gente teve nesse período agora. Esses são os pontos que eu acho que é importante a gente trabalhar nesse período e, claro, olhando as oportunidades. Como é que eu posso ofertar parcerias a alguém, investimento, né? Tentando exatamente casar isso, para a gente ir aproveitando. Se, de certa forma, você tem uma alta do dólar, ajuda bastante, no outro tem muita gente desconfiada. Então, portanto, é importante que os estados, e aí é importante o Estado Nacional, apresente solidez fiscal, solidez gerencial e segurança, ou seja, nos seus aspectos jurídicos, e que é possível fazer essas investidas e que nós vamos ter apoio da União para isso. Porque senão, Tony, ninguém vem para cá fazer investimento. Fazer investimento para quê? Quem vem fazer investimento aqui vem para obter algum ganho. Eu venho fazer investimento num local onde eu não tenho nenhum tipo de esperar esse investimento ainda se estabelecer, não sei o quê, tal. Para quem consumir, para quem utilizar, como transformar esse serviço imediatamente. Então, esse caminho é um caminho que agora tem que ser traçado par e passo com essas duas medidas. Continuar botando auxílio emergencial, continuar tendo a economia movimentada e, ao mesmo tempo, ir investindo cada R$1 de governos no sentido de gerar mais trabalho, gerar oportunidades e abrir a perspectiva de atração de novos investimentos para a gente ter a capacidade de encontrar o chamado caminho seguro para que as atividades econômicas voltem ao seu pleno vapor, completamente reformuladas. Por exemplo, a gente fez agora aqui há 15, 21 dias atrás uma parceria com a NASA e o Cimatec para produzir respiradores. Aí alguém diz, mas vocês vão reparar agora que a pandemia está indo embora? Mas esses respiradores agora poderão ser utilizados, inclusive, nessas novas estruturas que nós abrimos que não tínhamos. Agora nós temos uma capilaridade razoável e para tratar, inclusive, de outras doenças que a gente não tratava, como doenças respiratórias, que a gente não tinha a menor capacidade de tratar isso, até porque não tinha nem porta aberta para isso. Na maioria dos casos, os atendimentos de saúde eram concentrados em Salvador. Agora a gente está espalhado, completamente espalhados em 27 territórios do estado. Então, portanto, é aproveitar isso e ir fazendo desse movimento o caminho também para aprimorar a assistência, o acompanhamento e, principalmente, o cuidado da vida das pessoas. Bom, o pessoal da organização está aqui me pedindo que eu só faça mais uma pergunta para cada, porque a gente ainda tem que ouvir o coral, tem algumas coisas ainda para acontecer. Tá? Então, eu vou filtrar aqui. Para o Tony, tem a seguinte pergunta. Tony, qual a importância da indústria 4.0 no processo de retomada econômica? Ela piora ou melhora o cenário dos países periféricos? Vocês têm feito algum estudo no banco a esse respeito, inclusive de fontes de financiamento? Essa seria para Tony. E para Pinheiro, teria essa pergunta. Pinheiro, era óbvio que a Bahia estava projetava-se na Bahia uma realização de muitos investimentos em diferentes áreas, mineração, eólica, solar. O que você já sabe concretamente que tem que ser adiado? Nesse mesmo item, a ponte Salvador-Itaparica é algo que será adiado? Então, essas são as duas perguntas finais para as suas considerações, e aí depois eu retomo aqui para fazer o encerramento. Por favor, Tony, depois Pinheiro. Obrigado, Gustavo. Bom, indústria 4.0 e retomada de desenvolvimento. Olha, a indústria 4.0, como já se tem falado há algum tempo, tem esse componente de disruptivo. Tá? A CAF tem, sim, não só um estudo, tem um observatório do ecossistema digital que, bom, está em espanhol, mas acredito que todos podem entender direitinho. A gente está, em relação aos países da OCDE, em média, está com uma defasagem em torno de 40%, nos piores casos, 60%. Tá? Em termos não só de cobertura, acesso da população, mas também numa série de indicadores de qualidade. E qual é o impacto disso? Tá? O impacto disso é grande no sentido de que o que vem por aí, em termos de 5G e das oportunidades
de se fazer digitalização de cadeias produtivas é uma coisa de altíssimo impacto, tá? E que, lamentavelmente, é irreversível. Tá? Então, você vai ter que ter a possibilidade de competir. Se a gente não quiser ficar preso, tá, a recursos naturais, na armadilha dos recursos naturais para sempre, a gente vai sim ter que crescer nessa área, que significa não somente infraestrutura da parte pública, principalmente aportando backbone. Tá? Esse é um tema absolutamente essencial para a integração digital do território, não só território, mas também com o resto do mundo. A gente está financiando, por exemplo, um estudo, tá, de implementação de um cabo submarino que vai conectar Chile à Ásia via Austrália. Tá? Isso tudo está quase concluído e o governo chileno, que já tem carta de apoio de Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina, está começando o processo de implementação dessa interconexão digital. Isso está em termos de aceleração de fluxo de dados, é extremamente importante. E tem uma outra coisa que está gerando, inclusive, uma certa dor de cabeça do aspecto geopolítico, é que você começa a ter vias, tá, de trânsito de dados que não necessariamente passam pelos Estados Unidos. Tá? E os Estados Unidos percebeu isso. Tá? Inclusive, pressiona bastante, tá, o governo chileno por essa iniciativa. E parte do que a gente escuta de guerra comercial, tá, Estados Unidos e China, é uma tremenda nuvem de fumaça, quando, na verdade, o que está por detrás disso aí é uma tremenda disputa em termos de avanço tecnológico e criação de padrões tecnológicos, especialmente no âmbito de 5G. A Huawei não foi eleita o grande Satã por acaso. Tá? É porque era a empresa que estava mais avançada nisso. Tá? E, de repente, com o argumento de segurança nacional, os Estados Unidos passou a bloquear a Huawei, não só para o território americano, mas grande parte dos aliados. E, de outro lado, uma coisa extremamente importante que está conectado com isso é a questão de fluxo financeiro de pagamentos. Hoje, os Estados Unidos têm uma posição única no mundo, tá? Porque praticamente todo o sistema de pagamentos passa por bancos americanos. Então, você pode usar isso como um instrumento, inclusive político. Tá? Isso aí não está partindo do Tony. Tá? Tem vários relatórios de bancos que apontam, tá, que essa é uma propriedade que os Estados Unidos têm por conta do sistema SWIFT, tá, que passa necessariamente pelos bancos americanos. Então, eu posso sancionar alguém e essa sanção ter uma efetividade, tá, porque qualquer pagamento internacional que seja feito pode ser bloqueado. Então, assim, a disputa internacional nesse âmbito é uma disputa ferrenha, disputa sangrenta, e ficar de fora disso, se passar a ter uma posição de permanente atraso no âmbito dessas indústrias, vai ter uma tremenda consequência, tá? Tanto em termos de competitividade, quanto, acho eu, no ambiente interno, em termos de equidade. Essa é uma coisa que eu acho que afeta todo o nosso sistema de ensino, que nesse aspecto está bastante atrasado, e particularmente a universidade, que hoje, internacionalmente, está cada vez mais flexível do ponto de vista dos conteúdos curriculares, inclusive do tipo de diploma que é dado. Tá? Enquanto a nossa, tá, me corrija se eu estiver errado, pessoal da UF, tá, continua muito rígida, tá, nas carreiras que estão lá bem determinadas. Economia, sociologia, etc. Tá? Isso tende a mudar hoje. O ensino à distância, o ensino não somente básico, mas ensino universitário e pós-graduação. A distância é uma realidade. A gente está tendo hoje na UFBA que arrancar com isso por conta da situação de pandemia e do semestre especial. Agora, tem que aproveitar essa deixa para escalar, tá? Porque essa é parte do alcance que se pode ter do ponto de vista, tá, de universidade, do ponto de vista de ideias. Esse é o meio que a gente tem hoje. Então, sim, esse é um tema que, ao meu ver, é crucial, tá? E que os países têm que estar conectados com isso e têm que ter claro
tá, que se deixar esse bonde passar, muito possivelmente você vai estar numa posição em desvantagem profunda, tá, em relação ao resto do mundo. Obrigado aí, Gustavo. Tony, vamos lá, Pinheiro. Vamos lá. Bom, assim, do ponto de vista dos projetos, a ideia é manter os projetos básicos. Ponte Salvador-Itaparica, inclusive, nós estamos discutindo, a ideia agora é assinar aí. Eu disse aqui antes, a ponte é importantíssimo nesse debate envolvendo toda a chamada rota de infraestrutura para escoamento da produção, para interligação do Estado, inclusive uma parte dela extremamente assim, rodoviária, né? Então, portanto, ainda não temos condição, por exemplo, de atender a demanda ali do extremo sul via trilhos. Então, portanto, é fundamental que essa rota de escoamento, essa interligação entre as diversas regiões, a gente estabeleça com a ponte Salvador-Itaparica. Então, portanto, está mantida, assim como os projetos eólico, solar, biomassa. A gente deve ter investimentos na ordem de mais de 2 bilhões de reais, começando em 2021, com vários parques que já foram consagrados em leilões, tá? Os leilões ali para a região de Tucano, a parte ali, uma parte do Oeste, na Chapada, são 2 grandes investimentos. Então, a ideia é manter esses investimentos e aprofundar mais ainda a questão que a gente tem trabalhado muito aqui no estado de uma área que é uma área muito interessante para a gente, que é a chamada Bahia Produtiva, e, portanto, pega todo o semiárido. A gente tem um aporte razoável de recursos do Banco Mundial nisso, e a gente sempre estima valores acima de 1 bilhão para a gente trabalhar nessa região. Isso envolve mais de 600 mil famílias de agricultores familiares no estado da Bahia, tá? Em todos os territórios do semiárido, todos eles. Então, isso é uma política de continuidade de renda, de geração de trabalho, de produção de alimentos, de melhor distribuição do homem do campo. Então, portanto, são programas importantes que a gente está mantendo com esse viés, tá? Sem contar essa coisa que a gente vai aprofundar muito, aí que o Tony levantou da indústria 4.0. A gente está fazendo aqui um processo muito avançado junto com o Cimatec, né, na expectativa da gente criar essa sinergia importante, usando inclusive 5G para a agricultura, para a conectividade, para essa parte toda de gerenciamento, para a parte de cobertura, para a parte, inclusive, da ação do Estado, no que diz respeito à segurança, ao vídeo monitoramento. Nós vamos soltar uma grande licitação para fazer a expansão de todo esse nível de acesso, de utilização de banda larga, de cobertura. Então, vamos aproveitar essa estrutura para a gente trabalhar essa questão da indústria aí 4.0, fazendo com que a gente desenvolva mais ainda. Por exemplo, nós estamos montando uma estrutura junto com o Cimatec, ali, Cimatec Park, em Camaçari, para a gente ir já pensando a virada daquele processo industrial. Tá? Ou seja, o setor automotivo repaginado, a ideia de atração de investimentos para essa área de transportes com o perfil híbrido, de preferência, inclusive, a produção de veículos elétricos. Então, portanto, é importante que a gente mantenha esse nível de investimento e atração para a gente ir dando esse salto para esse próximo período. Bom, meus 2 amigos queridos, então nós agradecemos aqui a excelente fala de vocês, a participação nesse nosso 9º Fórum de Economia Aplicada, né? Tivemos aí nessa última mesa nosso professor querido e hoje vice-presidente do Banco da América Latina, aí, o Antônio Henrique da Silveira, né? O nosso querido Walter Pinheiro, secretário do Planejamento do Estado da Bahia, um dos homens, né, mais importantes aí nessa trajetória do plano de retomada. Então, você é um cara muito importante, viu? Muito importante mesmo. Você é um gestor como poucos estados têm. Então, assim, queria realmente agradecer a presença de todos vocês,
me foi passado aqui um scriptzinho, né, do fórum, para a gente fazer o encerramento, e logo depois a gente tem aí o coral da Prodeb para fazer a sua apresentação final. Então, reforçando que o fórum é uma realização da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, né, uma autarquia ligada à Secretaria do Planejamento do Estado, da Faculdade de Economia da UFBA, me corrigiram aqui, né, que não é do PPGE, mas é da Faculdade de Economia da UFBA, através do núcleo do Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada, né? Nesse 9º fórum, a gente teve aí 8 apresentações de trabalhos científicos, de pós-graduandos da área de Economia Aplicada da UFBA, foram 8 palestras e com o apoio de 7 mediadores. As instituições apoiadoras foram a Rede Covida, o CRIA da FGV, o Corecom Bahia e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. O evento teve a comissão científica formada pelos professores André Luiz Mota, da UFBA, Diana Lúcia Gonzaga da Silva, da UFBA também, o nosso querido Gervásio Ferreira dos Santos, da UFBA, além de mim, Gustavo Cassiano Pessotti e Urandir Roberto Paiva Freitas, da SEI. A comissão organizadora foi formada pela nossa querida Beta, Elizabeth Barreto, pela Ludmila, pelo Igor Brandão, pelo Ricardo Pires, o Júlio Vilela, o Tilon Lopes, Vinícius Assunção, Zélia Medeiros, Ana Cristina Nascimento e Suilan Silva, ou seja, todo um time que deu muito apoio aí para o êxito desse fórum. Já soube aqui que a gente tem aí, até o momento, mais de 1.500 acessos aos 2 dias, né, do fórum. Então, realmente, muito boa as apresentações. Ficamos aí com esse legado e já convidamos a todos para continuarem acompanhando as nossas páginas, a página da SEI no Instagram, a nossa página na internet também, que muitas outras novidades. A gente ainda vai realizar, ao final do ano, o Encontro de Economia Baiana. Então, temos outras novidades aí para serem partilhadas com vocês. Agradeço a todos que estiveram presentes até esse momento. E, então, agora, para a gente fazer o encerramento, o coral da Prodeb fará a sua apresentação. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Obrigado. Parabéns a todos aí. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra ter? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
Será que temos